Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. The Chef, aqui comigo, Edu Guedes. Olha só, obrigado ao querido Joel. Thaís, eu quero ver se o Joel vai conseguir fazer um almoço bem gostoso pra gente aqui, né? Porque ele é craque em tudo que ele faz, um cara espetacular. Vamos ver se ele vai fazer pra mim e pra Thaís. Seja muito bom dia, bem-vindo. Muito Lucas. Obrigado. Leia Baiana, Opa, seja muito bem-vinda. Obrigada. É o seguinte, ó, a gente vai sempre mostrar pessoas do Brasil inteiro. Sim. Isso é muito bacana. Já recebemos 2 pernambucanos. Já, né? foi a Aninha Mimosa e o Rolando Massinha. Agora, Pessoas incríveis. Vamos lá pro seu local, Lé? A Léa é uma figura. Lucas, o Lucas já tá... Eu tô com um problema sério, eu vou ter que falar com o pessoal lá da Band, porque é o seguinte, ele agrada todo mundo. Então... Eu já tô apaixonada, né? Muito obrigado, meu Deus Leia. do céu. Obrigado. Apaixonada já por ele. Já, ó, Meu deu Deus certo do no céu. plano. Agora eu fico o Léa. melhor amigo da Leia e como os pratos dela. Olha aí que delícia. Viu? Ó, estamos assim, agora eu e o Luquinhas, né, Luquinhas? Eu já tô verdade. até falando assim, tá vendo? Boa, obrigado. Pode chamar de Luquinhas, não tem problema nenhum. Inclusive, uma dica ótima aí pra você, que não tem amigos culinários, comece a ter amigos, pessoas que cozinham, que eles são realmente muito importantes. Ou, quem sabe, se torne um amigo que cozinha pra você. Olha aí que legal. Você pode aprender com a gente. Nós vamos fazer a rabada, que é um dos pratos principais. Você adora Adoro. rabada. Gente, amo. A Léa tem história com a culinária, com a gastronomia. A gente se conhece há muitos anos. Ela, durante muitos anos, quantos anos lá no 15 CTN? anos, 15 anos no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas. Conheci há muito tempo lá, né? São muitas... São barracas. Vários box, né? né? Isso. E lá você sempre fez comida baiana. Sempre fiz comida baiana. Agora, o que aconteceu? Com a história de tudo que aconteceu da pandemia, não tinha, como era um lugar que tinham vários boxes, Fechado, vários tipos né, de... Edu? Uma Exatamente. pena, porque assim, é um centro que reúne um pouco da cultura, nossa cultura nordestina, na verdade. aqui em São Paulo. Então, para você que está fora de São Paulo, você que está em outros estados, enfim, e não teve o prazer de conhecer o CTN, é um lugar muito bacana, porque dá oportunidade para pessoas, né, que vieram de A outros gente lugares. volta às origens, né, A Edu? voltar às origens. Volta às origens. E muita gente que vem para São Paulo Tem lá como referência. Tem lá como exatamente. referência. Foi o meu caso, né? Tanto de trabalho quanto de referência. Agora, Léa, com tudo isso que aconteceu, não tinha mais como os restaurantes ficarem abertos, todos ficaram fechados. Sim. Aí o que aconteceu com você? Você teve que se virar como? Eu tive que me reinventar, galera. Foi tudo muito doido, não só pra mim, acho que pro Brasil, pro mundo, Sim, na verdade. sim, sem dúvida. E a partir do momento que falaram fechou, a gente teve que dar nossos pulos, né, Edu? Sim. E eu fiquei assim, sem chão os primeiros dias, não sabia o que fazer, porque lá era o nosso único, a fonte de renda, não só minha, mas de 300 famílias. Eram 300, então, para todo mundo entender, eram 300 famílias lá dentro que do CTN dependia exclusivamente do desse CTN, trabalho. né? Aí, o que acontece? Você ficou sabendo de um dia para o outro que ia ter que parar. Ia ter que parar. O que veio na tua cabeça e que atitude você tomou? Edu... Que muitas vezes, tem muita gente agora, Léa, a gente está trazendo todas as pessoas aqui, e é sempre bom a gente mostrar e contar, porque se você em casa está passando qualquer tipo de dificuldade, você pode se espelhar em pessoas, não importa como. Pessoas que têm pequenos comércios, pessoas que têm restaurante, pessoas que não têm nada, pessoas que se reinventaram, como o Rolando Massinha, que ontem contou uma história dele, enfim, é uma história dura, mas que ele sempre consegue se reinventar. Então, muita gente que está com algum tipo de dificuldade, enfrente essa dificuldade de alguma forma. Exato. Como que você fez? Porque você perdeu o chão, perdeu o trabalho, perdeu tudo. Na verdade, Edu, quando eu até pensei, na verdade, em desistir. E eu olhei para mim e falei, pera, Léa, você é muito mais que isso. Então, tem coisa lá fora que está te esperando. E o que eu fiz? Passou uma semana, eu falei, vai melhorar, vai voltar. Passou 2 semanas, eu falei, Ela vai... é super positiva, eu falei, pra quem não voltar. conhece, muito, ele me conhece. É. Vai voltar. Só que aí não foi o Brasil, né, Edu? Foi o mundo. Né? Então, o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Meu ponto de referência era a CTN fechou. E a comida? A comida. Aí, por Deus, eu tinha 2 panelas em casa, enfogando 2 bocas. Teve pessoas maravilhosas, mandar um beijo para ela, Regina Volpato, abriu portas também, maravilhosa. Um beijo Regina, para você, um beijo minha delícia. Pra você. Ela fala de você também. A Regina, tive o prazer referência, de conhecer, igual você. Ela é espetacular. E aí foi quando eu fui pro quintal de casa e falei, é agora ou nunca. Peguei 2 panelas, um fogão de 2 bocas e comecei a fazer minhas marmitinhas, né? Ali eu falei, peraí,
eu tô no CTN, mas tem tudo. Em casa não tem nada. Porque quando a gente chega no CTN, eu já tenho tudo, né? Fogão, tô lá só para fazer. E aí eu me vi ali com uma faca, 2 panelas e um fogão de 2 bocas. Ou seja, o que você está explicando para todo mundo em casa é o seguinte, você tinha uma estrutura lá pronta para fazer. Que não era minha, na verdade, mas eu trabalhava. E foi aí que eu É da tua irmã também, da não é? minha irmã, da tua que irmã também lembra? está na luta. E aí eu fui pro quintal de casa, comecei a fazer minhas marmitinhas, divulgar. E ali eu fui cada dia tendo mais força. E uma das coisas que eu não desisti foi quando eu lembrei que a primeira vez que eu vim aqui, que eu fiquei contigo há 4 anos atrás, você falou para mim, Leia, vai em frente, mulher, que tu vai longe. Então, mesmo sem você saber, se a gente nos falar, você foi um dos grandes motivos que não me deixou desistir. Imagina. Toda essa equipe aqui também, para mim hoje é referência. Eu vim lá do Nordeste, você sabe, vim com 12 anos e não tive nenhum recurso na minha cidade, era uma cidade muito pequena, que a gente não tinha oportunidades. A tua cidade é Valente. Valente. Valente, lá na Bahia. E um beijo para todo mundo na Bahia. Tá todo mundo Salvador, assistindo. Salvador. Eu vou ler os lugares que eu me lembro, assim, que eu tive muito lugar lá. Um beijo para todo mundo em Salvador. Aí, Ilhéus. Lauro de Freitas, que acho que já virou junto, né? Já virou cidade, já virou bairro de Salvador. Quando eu ia, era meio separada. Sim. Ilhéus também. Ilhéus tem chocolate bacana, Sim. também eles se reinventaram É o cacau, lá. né, nego? Aí tem Valente. Valente, a terra do sisal, viu? Terra do sisal, Valente. Lá é onde saem os melhores artesanatos do Brasil. Lá perto, se eu não me engano, tem uma cidade que eu fui também, que é... Serrinha. Serrinha, Terra da Vaquejada. Terra da Vaquejada. Estive Que lá. demais. É, muito bacana. Muito massa. Tinha uma Ele pessoa... fez um roteirinho lá, rapaz, ele conhece. Acho que foi uma... Lá, acho que foi uma premiação de uma cozinha uma vez, e eu cheguei na casa de uma pessoa para presenteá-la com uma cozinha. Foi super E tava em bacana. época de vaquejada. Não estava na época da vaquejada, mas assim... A cidade é típica, né? Nossa, a cidade me recebeu tão bem lá. Pareceu que eu era, tipo, o prefeito da cidade chegando. Um prefeito bom, um prefeito bom. Por favor, gente, muito bom. Mas é isso mesmo, Edu. Você está de parabéns, eu quero te agradecer. Quero que essa galera de casa não desista de vocês, assim como eu não desisti de mim, porque se você tem um sonho, vá em busca. Hoje eu estou realizando vários sonhos, como está aqui. Para mim é mais um sonho que eu estou realizando, fazendo minhas receitas, porque essas receitas são do meu cardápio. Todo dia eu me reinvento. Agora, por exemplo, essa rabada que eu vou te ajudar a fazer, você tempera ela só com sal inicialmente para colocar aqui? Sim, eu coloco só um salzinho. Põe um salzinho aqui. Isso. Vamos já começar a fazer. É legal porque a gente vai conversando. Conversando e fazendo. Vai fazendo, Aqui você ela me deu fala. Ela fala. Léa Baiana gosta de falar. Aí é o seguinte, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te ajudando enquanto você vai falando, mas eu acho que essas histórias de vida, Lucas, são importantes. Muito. Porque muita gente está passando por isso. Porque todo mundo, Edu, todo mundo. Eu acho que não tem uma pessoa que tenha estado bem durante esse momento tão trágico pra gente, tão, e na triste, né? Não importa. Por exemplo, a Léa tá falando, eu vou até puxar aqui um pouquinho por causa do calor. Puxa aí, neguinho. Léa, na gastronomia, com culinária, a gente se reinventa. Você estava falando, você tinha uma estrutura muito bacana. Exato. Essa estrutura diminuiu pro fogão da tua casa, 2 panelas. Um fogão de 2 bocas, minha gente. Aí, o que você fez? Eu tô curioso para saber isso. Rapaz... Segura só um pouquinho, deixa eu dar uma... eu vou misturar ali um fritada, que eu pouquinho, te ajudo. vou dar uma refogada. Eu te ajudo. Rapaz, eu cheguei no quintal de casa, olhei pros 4 cantos, vi minha filha, vi minhas coisas, falei, vambora, vou começar a trabalhar agora. Aí uma amiga minha me ligou e falou, Léa, não desista não, que hoje eu vou lhe doar o dinheiro do final de semana para você fazer a sua receita, que nem isso eu tinha. Entendi. Não Porque tinha... o que aconteceu? Você parou de trabalhar, você tinha a tua renda, mas você teve que ir comprando comida, você teve que ir comprando as coisas. O que tinha guardado foi os dias que ficamos sem trabalhar, porque lá a gente trabalha semanal, Edu. Entendi. Lá é um giro semanal. Então você trabalhou, você faturou seu dinheirinho, leva para casa e é assim que funciona. Isso, para todo mundo entender, muitas vezes um comércio pequeno, um restaurante, esse é o problema de tudo, porque... capital de giro, que é aquele dinheiro, de repente, para ter um fôlego. Sim. Muitas vezes não tem as pessoas menores, não tem essa condição. Né? Não dá para reservar. E nem dá para ter, né? Eu acho que uma coisa que a Léa falou agora é exigir algumas coisas que comércios grandes podem ter de um pequeno comerciante é demais. Exigir que ele consiga juntar algum dinheiro não dá, porque o dinheiro, às vezes, que o comerciante pequeno ganha é o dinheiro que ele vai pagar as contas de casa, é o dinheiro que ele vai pagar para talvez comprar os alimentos. Então, exigir toda essa matemática é demais. Por isso que a gente dá todo o nosso apoio, todo o nosso carinho para você que faz o seu comércio girar. Parabéns. E, Luquinha, você sabe que, assim, para muita gente que está vendo a gente agora, é comum no comércio você
Vai, você faz, vende o almoço, aí compra os ingredientes pro E faz, jantar. Porque assim, Foi assim que eu fiz tua irmã, durante... quantas funcionárias tinha lá? Ó, lá tinha em torno de 12 funcionários. 12 funcionários. 12 Então, funcionários. não é só o estabelecimento que passa dificuldade, são os 12 funcionários. E é a família dessas 12 pessoas, Sem né? Que dúvida. dependia de lá. Agora, o que eu tô mais curioso é para saber o seguinte, você saiu vendendo. Sim. Ó, Isso foi no começo da pandemia. isso no começo da pandemia. Agora sim, só de ver teu sorriso eu tô vendo que tá indo bem. Amém. É isso? Ô, Glória, tá Tá indo indo bem? maravilhosamente Que legal. bem. E vai melhorar. E acredito, o que não me deixou desistir foi isso, essa força de vontade de vencer. Porque, assim, quando você olha para trás e vê tudo que você passou me veio um filme lá no Nordeste há 23 anos atrás, quando eu saí de lá. Eu falei, eu não vou querer essa vida para mim. Pera aí, Entendi. eu sou muito mais que isso.